e hoje vamos falar sobre o simbolismo ocultista da torre, o logotipo usado pela Sociedade Torre de Vigia. Vai ser um vídeo um pouco extenso, eu vou tentar resumir ao máximo, por isso não sei se vai demorar 1 hora, se vai 2 ou 3, depende, por isso vejam em partes, está bem? Mas eu penso que vai valer a pena porque vai nos ajudar a entender o pano de fundo por trás da Sociedade Torre de Vigia, não só desta organização, mas pode ser aplicado também a outras organizações religiosas e não só. Mas vamos passar ao que interessa. Vamos então falar sobre este símbolo da torre e apenas queria referir que a Sociedade Torre de Vigia é um grupo religioso de alto controle mental, com raízes ocultistas. Os membros da Sociedade Torre de Vigia estão debaixo de um poder hipnótico e de influência espiritual ocultista. Não tenham dúvidas disto, isto pode parecer um bocadinho forte aquilo que eu estou a dizer, mas isso explica muito bem o porquê das testemunhas de Jeová terem uma mente muito fechada e olham sempre às outras pessoas com aquela ilusão que nós temos a verdade. Mesmo que estejam a falar com um erudito bíblico, mesmo que estejam a falar com alguém com uma inteligência acima da média, mesmo com alguém com um fundo bíblico fora do comum, as testemunhas de Jeová vão olhar para essa pessoa e na mente delas vão dizer: tu és Satanás e se não vieres para dentro da Sociedade Torre de Vigia, tu vais ser destruído. Isto é o que pensa uma testemunha de Jeová normal. É uma das mentes mais fechadas que pode existir. E é difícil escapar deste controle mental, devido a se tratar de um controle hipnótico que beira terreno demoníaco. Isto tem raízes espirituais. Porque isto, como é que se pode explicar que alguém que quer apenas sair do grupo, que desperta e quer sair, como é que é possível que essa pessoa seja linchada na praça pública? Essa pessoa é apedrejada em público, causa-lhe a morte social. Isto é um comportamento anti-humano que viola as leis de César. Até o próprio Jesus falou sobre isto, sobre este tipo de pessoas que iriam surgir, que homens irão expulsar-vos das sinagogas e irão pensar que estão a prestar um serviço sagrado a Deus. Por isso, esse comportamento da Sociedade Torre de Vigia, dos membros desta religião, é um atentado à sociedade moderna. As testemunhas de Jeová ainda vivem na lei mosaica, mas nós temos que perceber que a lei mosaica já acabou, o apedrejamento já terminou. Vocês até podem achar que esse comportamento é normal e bíblico, mas assim também pensa o Islão. O Islão também pensa isso. As seitas judaicas também pensam isso. Vocês até podem achar que é um comportamento exemplar e bíblico, mas Judas também achava que era uma pessoa normal. E todos pensavam que Judas era normal, mas Satanás entrava dentro dele quando queria. Por isso é que no livro de Lucas, capítulo 22, diz lá que Satanás podia entrar em Judas conforme ele queria. Ele entrava em Judas e depois diz que dirigiu Judas para os sacerdotes. Por isso havia ali um controle mental demoníaco. Por isso Judas, embora fosse uma pessoa normal, fosse um judeu, mas estava debaixo da influência demoníaca. Por isso, aquilo que acontece com os membros da Sociedade Torre de Vigia é que estão debaixo de um controle mental hipnótico demoníaco. Porque Satanás entra dentro de vocês e dirige-vos. Satanás vai ao ponto de conseguir que vocês tenham comportamentos desumanos e antibíblicos. E olha que eu vi isso quando foi a altura das chupetas. Eu fui visitado por 4 homens e eu vi esses 4 homens que são o Anás e o Caifás cá em Portugal. Parecia na altura estava a ser julgado por estes homens e não entendia o que é que se estava a passar, porque é que eles estavam a ter aquele comportamento, como é que eles não viam aquilo que era óbvio. A liberdade de consciência que cada pessoa deve ter, pode ter, tem direito bíblico de o ter. Hoje eu entendo aquilo que se passava por trás destes homens. Na altura não compreendia o porquê daquele espírito mau farisaico. Hoje entendo o que se passa. Por isso, se vocês continuarem com esse tipo de comportamento, vocês vão ter que viver à parte, numa sociedade à parte, assim como faz o Islão. Tem que viver à parte, porque esse comportamento é desumano, é antissocial e está a ser levado a julgamento em vários países. Por isso, ou vocês mudam de comportamento, ou vocês têm que ir para a Antártida pregar aos pinguins. Vocês vão pregar aos pinguins. E que nós aqui na sociedade moderna pregamos o Cristo a pessoas que queiram ouvir. Vamos então passar ao assunto e vamos ver a influência demoníaca na Sociedade Torre de Vigia. E esta influência vem de longe. E a simbologia usada em publicações, em logotipos, em monumentos, são uma prova disso. Este vídeo vai ser um bocadinho mais pesado, um pouco diferente, mas é necessário para se conseguir ver quem realmente governa a Sociedade Torre de Vigia. E quem governa a Sociedade Torre de Vigia não são aqueles 9 homens que aparecem na Câmara. Não. Algo por trás governa a Sociedade Torre de Vigia. É isso que nós vamos entender. Por isso, o símbolo da torre e o vídeo passado, a parte 3 da questão número 14, falou sobre a associação da deusa Ártemis
como hoje o uso da torre, conforme é retratado nesta imagem. Mas o símbolo da torre não começou com a deusa Ártemis ou com a deusa Cibele, conforme foi mostrado no vídeo passado. Mas, para nós entendermos o sentido deste símbolo, vamos ter que recuar aos primórdios da história humana. Vamos ter que recuar aos tempos da Torre de Babel. Mas antes de passarmos à Torre de Babel, queria deixar bem claro que aquilo que se passava com a nação judaica está-se a passar com a sociedade de vigia. A nação judaica pensava que tinha um bom relacionamento com Deus, assim como a sociedade de vigia pensa que tem um bom relacionamento com Deus. Mas as Escrituras deixam bem claro que a nação judaica estava extremamente equivocada. Tanto que em Lucas 1,79 diz que para dar luz aos sentados na escuridão e na sombra da morte. Aquilo que a Escritura está a dizer é que a nação judaica estava sentada na escuridão e na sombra da morte. O sistema judaico era a morte para aqueles judeus, porque era uma sombra que não os revigorava, nem os protegia e levava-os à morte. Porquê? Porque eles estavam habitados por espíritos impuros. As testemunhas de Jeová pensam que têm uma boa relação com Deus, mas eles estão à sombra da morte. Essa sombra não os reanima, não os deixa mais folgados, nem revigorados espiritualmente. Faz-me lembrar um pouco a sombra da figueira, a doentia sombra da figueira. Não sei se é verdade, se não, mas é um lema que existe cá em Portugal, que a sombra da figueira faz mal. Se isso for verdade, faz-me lembrar isso. Nós estamos a descansar à sombra da figueira. O vosso comportamento é um indício de que vocês estão a descansar à sombra da morte. E mesmo que se algumas pessoas virem este vídeo, podem não entender porquê, conforme diz o versículo, estão sentados na escuridão. E a escuridão não deixa ver. Sentados na escuridão e à sombra da morte. Por isso convido a todos aqueles que estão a ver este vídeo a prestarem bastante atenção para nós podermos entender o pano de fundo da sociedade de religião, não só desta religião, mas de todas as outras que existem. Porque uma coisa são religiões, outra coisa é a congregação que Cristo formou. Nada uma coisa tem a ver com a outra. Vamos agora falar do simbolismo. Os símbolos contêm mensagens espirituais esotéricas, que estão ocultas, que são misteriosas. E esses símbolos representam ideias espirituais. Passam conhecimento. Mas passam várias camadas de conhecimento. Há o conhecimento superficial de um símbolo e há o conhecimento mais oculto do símbolo. Por isso são mensagens que estão ocultas, codificadas, que têm que ser descodificadas por quem entende esses símbolos. Por isso, o mundo espiritual comunica com o mundo físico através da simbologia. Porque um símbolo é multilingue, é transnacional, não é condicionado pela barreira linguística. Assim, por exemplo, um chinês olha para um crucifixo e um chinês vai entender o crucifixo da mesma maneira que um europeu, porque o símbolo é único. Não depende se a pessoa fala chinês ou se fala francês ou inglês. Por isso, o símbolo não está condicionado pelas barreiras linguísticas. No entanto, talvez uma pessoa europeia olhe para um crucifixo com um conhecimento mais profundo do que um chinês, porque provavelmente o cristianismo não é uma religião que seja predominante na China. Vou-vos dar um exemplo. Este símbolo, toda a gente conhece este símbolo, que é dos Jogos Olímpicos. Obviamente, qualquer pessoa olha para este símbolo, isto é dos Jogos Olímpicos, quer seja chinês, quer seja português, francês, inglês. Toda a gente vai olhar para este símbolo com um conhecimento superficial, Jogos Olímpicos. No entanto, o facto de ter 5 rodas, estarem interligadas, terem várias cores e terem aqui uma coroa, isto já é um conhecimento mais profundo que não é para o mero observador. Alguém tem que saber o que está por trás dos Jogos Olímpicos para poder decifrar aquilo que está neste símbolo. O mesmo se passa com este símbolo. Que símbolo é este? É um símbolo religioso que vem de uma religião oriental que é o taoísmo. Pronto, qualquer pessoa que olhe para isto consegue perceber, olha, isto é o símbolo de uma religião oriental. Tudo bem. Agora, o que é que significa o branco? O que é que significa o preto? Porque é que há ali 2 bolas, uma preta e outra branca? Isto já tem a ver com conhecimento mais escondido, mais oculto, que não é para o mero observador, mas para quem tem entendimento. E é assim que funcionam os símbolos. Os símbolos têm camadas de conhecimento, camadas de entendimento, que fornecem uma visão visual daquilo que é invisível. E o livro do Apocalipse é uma prova disso, porque Deus também passou ideias visuais do mundo invisível. Por isso, quando Deus usa números como o 3, o 7, o 12, o 24, o 144.000, o 666, isso passam mensagens que estão escondidas em números. E passam mensagens daquilo que se passa no mundo espiritual. E não só os números, mas também certos animais, como o dragão, como a fera,
os candelabros, a cidade santa ser retratada por um cubo, o cubo que é que indica. Por isso, estas formas geométricas, números, animais, cada símbolo tem uma representação única. E estes símbolos servem como uma linguagem do invisível e comunicam camadas de significado que vão além de uma interpretação literal. Há conhecimento oculto por trás destes símbolos que nos revelam coisas escondidas, que o mero observador não vai entender, mas que é um estudioso das Escrituras vai entender o que é que Deus quer passar com aquela simbologia. Por isso, Apocalipse é uma prova de que os símbolos transmitem conhecimento. Por isso, cada símbolo é intencionalmente criado para comunicar um significado mais profundo. São como que a marca d'água de quem patrocina oficialmente quem está a ser representado por aquele símbolo. Por isso, os símbolos são mais do que emblemas decorativos. São ferramentas que passam uma mensagem com significados ocultos, com percepções espirituais. Passam uma mensagem do mundo invisível para o mundo visível, mas que está oculto do mero observador. Que aqueles que entendem esse simbolismo adquirem entendimento daquilo que está escondido. Veja o exemplo destas imagens que eu vos vou mostrar. Nós temos aqui a Torre de Babel, nós temos aqui as pirâmides do Egito, nós temos aqui a deusa Ártemis, com uma torre na sua cabeça. Nós temos aqui a nota de dólar, e se vocês repararem na nota de dólar, o símbolo que tem, que patrocina, é uma pirâmide com um olho. Temos aqui as cartas de tarô, a 16ª carta é a torre, e depois temos a Sociedade de Vigia, representada também por uma torre. Estes monumentos e símbolos que nós acabamos de ver têm ligações espirituais, têm conexões. Os símbolos que existem hoje têm uma origem comum. É verdade que com o tempo eles migraram, evoluíram e foram adotados e reinterpretados por outros organismos e outras culturas, mas as raízes são as mesmas, está tudo interligado. Por isso, um símbolo é uma marca d'água de quem patrocina oficialmente aquele organismo que é representado por aquele símbolo. E é muito mais fácil nós percebermos isto se levarmos em conta que existem duas soberanias rivais hoje em dia. A soberania do Cristo e a soberania de Satanás. E essas duas soberanias têm duas agendas em curso que lutam pelas almas dos humanos aqui na Terra. Por isso, duas soberanias, duas agendas. Qual é o foco, qual é o objetivo? Os humanos aqui na Terra. Por isso existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. E o mundo espiritual encontra expressão no mundo físico. Por isso nós temos aqui dois autores, duas soberanias e uma linha de tempo. E aquilo que é preciso perceber é que só é possível fazer essas ligações desde o princípio da humanidade até aos dias de hoje se os autores forem intemporais. Isto é, não forem condicionados pelo tempo. Nós humanos somos condicionados a uma vida de 70, 80 anos. Esses autores espirituais não são condicionados pelo tempo, porque eles vivem sem morrer. Por isso eles podem acompanhar e programar uma agenda e acompanhá-lo ao longo de milhares de anos, até aos dias de hoje. Por isso aquilo que nós vemos hoje não é nada mais, nada menos do que uma raiz daquilo que surgiu nos primórdios da humanidade. Isto vai-me lembrar um bocadinho dois jogadores de xadrez a jogar no tabuleiro. E nós então temos os jogadores que atuam desde o princípio até ao fim do jogo. No entanto, as peças no tabuleiro de xadrez vão caindo e morrendo em decomas. Por isso, os jogadores são intemporais, isto é desde o princípio até ao fim, eles conseguem acompanhar o jogo. As peças no tabuleiro caem. Por isso nós hoje somos as peças no tabuleiro de xadrez. Nós vivemos e caímos, morremos. Uns vivem, caem. Mas quem controla as agendas permanece em jogo desde o princípio até os dias de hoje. E é assim que se consegue explicar como é que aquilo que se deu início na Torre de Babel, por exemplo, continua até os dias de hoje e usa-se os mesmos simbolismos, desde o Egito até os dias de hoje. Tudo está interligado, tudo está conjugado de geração em geração. Isso é retratado na Bíblia em Gênesis 3,15, em que Deus diz que iria pôr inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Por isso, Gênesis 3,15 fala-nos aqui de uma luta intemporal, desde o princípio até ao fim, uma inimizade que iria existir entre Satanás e Cristo.
E ela iria permanecer ao longo dos milénios até a cabeça de Satanás ser esmagada. Os autores e as agendas não estão condicionados pelo tempo. Por isso nós vamos olhar para o simbolismo como se olha, por exemplo, para uma rima. Nós temos um verso, existem sons semelhantes ou idênticos que no final das palavras rimam. Por exemplo, educação rima com transformação. Por isso, educação e transformação têm o mesmo sufixo, que é ação. E essas palavras rimam, embora as palavras sejam diferentes. E é assim que nós temos que olhar para a simbologia. Mas o símbolo é diferente. Sim, mas rima. Rima. Está no mesmo contexto. É diferente porque teve que se adotar à cultura existente. Porque a cultura que existe hoje é diferente daquela que existia há 6.000 anos atrás. Por isso, vamos olhar para a simbologia como uma rima. Símbolos com nuances, é verdade, mas passam uma mensagem harmoniosa. É verdade que eles evoluíram com o tempo, foram reinterpretados, mas a raiz é a mesma. Vamos dar um exemplo acerca da geometria bíblica. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 16, fala lá da cidade da Nova Jerusalém e diz que a cidade era quadrada. O seu comprimento era igual à sua largura. Ela mediu a cidade com a cana 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Por isso nós estamos a falar aqui de um cubo, que é retratado por esta imagem. Um cubo. O cubo tem todos os lados iguais, é uma figura geométrica perfeita e Deus escolheu o cubo porque retrata que todas as qualidades de Deus estão em perfeito equilíbrio. Por isso um governo estabelecido por Deus é visto como justo e equilibrado. Por isso, Deus escolheu o cubo como figura geométrica para passar uma ideia espiritual no mundo físico. Mas Satanás não escolheu o cubo. Satanás escolheu a pirâmide. O governo humano, debaixo do controle de Satanás, do controle oculto, é retratado por um triângulo. Isso é visto na nota de dólar. Tem aqui a nota de $1 e tem aqui alguns selos. Este selo que está aqui no lado esquerdo é o símbolo da pirâmide. A pirâmide tem até uma base larga e tem um topo estreito. Isto simboliza uma estrutura hierárquica onde poucos estão no topo e muitos estão na base. Ou seja, a base sustenta o topo. E este tipo de figura geométrica é interpretada como um sistema de governo opressivo, onde o poder é centralizado, é concentrado em meia dúzia de pessoas. Este arranjo piramidal é oposto a Deus e é satânico e opressivo. E se vocês notarem, no topo da pirâmide, no ápice, onde as partes laterais se encontram, tem lá um olho. E este olho indica supervisão espiritual sobrenatural. Isto é, o governo humano com um toque ocultista. E vocês vão ficar admirados ou não se este tipo de olho, embora seja usado na nota de dólar e tenha pouco mais de 100 anos, este símbolo já tem milhares de anos e nós vamos ver isso ao longo do vídeo. Um aspecto que eu queria trazer à atenção é que existe também o cubo representado no sistema humano, mas é interessante que escolheram ser um cubo negro. Negro. A cidade de Jerusalém é um cubo cheio de luz, mas o cubo que foi usado para retratar coisas espirituais aqui na Terra é um cubo negro, uma representação de restrição, confinamento, de prisão. Porque o cubo, o facto de ser fechado e estar escuro em trevas, simboliza isso mesmo. Prisão, restrição, confinamento. E talvez não tenham reparado, mas existem muitos cubos negros espalhados pelo mundo todo como monumentos. Só que quem olha para estes monumentos olha de forma como observador, tira umas fotografias, mas tem ali uma mensagem oculta, escondida do mundo espiritual para o mundo físico. E nós vamos ver algumas imagens. Temos aqui esta imagem, já não me lembro se isto é em Nova Iorque, se é na Dinamarca, na Austrália, seja onde for, estão espalhadas por todo o mundo. Temos aqui um cubo negro, temos aqui mais outro cubo negro, onde as pessoas até brincam à volta destes símbolos. Temos aqui outro, não me lembro em que país é. Temos aqui outro, também não sei em que país é. Mas lá está, este tipo de símbolo, cubo negro, isto é um escolhimento bíblico, mas é negro, retrata prisão, trevas, escuridão. Por isso, tudo o que vocês veem em simbologia
é uma afronta, é um desafio a Deus. Como exemplo, todos nós estamos a par daquilo que aconteceu em 11 de setembro de 2001, o atentado ao World Trade Center, às duas torres gêmeas, em que houve milhares de vítimas. E vocês sabem que no lugar daquelas duas torres foram construídos dois monumentos em formato de cubo negro, mas no subsolo. Isto é, foi construído um cubo menor dentro de um cubo maior, negros no subsolo. Eu vou passar algumas imagens. Então, uma vez que o cubo negro representa prisão, confinamento, restrição, e no subsolo, e um cubo menor dentro de um cubo maior, que mensagem se quer passar com este símbolo? Sabem, é que um normal observador vai lá, acha muito bonito, tira fotografias com aquelas luzes, tudo muito bonito. Mas, obviamente, quem está por dentro da simbologia depara-se com uma mensagem macabra e obscura. Não vamos estar aqui a interpretar e a revelar aquilo que está por trás dessa simbologia, mas é algo macabro e obscuro. Por isso isto passa-nos uma ideia, assim de forma muito básica, que aquilo que aconteceu no World Trade Center foi mais do que um atentado. É só isso, está bem? Por isso tudo aquilo que vocês virem em simbologia é em desafio a Deus. Curiosamente, o cubo negro, que revela prisão, aprisionamento, confinamento, também é retratado pela Kaaba, que é a casa sagrada de Deus, que está em Meca, na Arábia Saudita, e é retratada por um cubo negro. O que é que isto quer dizer? E andam ali os muçulmanos à volta do cubo negro. O que é que isto quer dizer? Tudo o que vocês virem na simbologia ocultista é um desafio a Deus. Por isso há muita simbologia, há muita mensagem que é-nos passada, que um mero observador não vai entender, vai tirar umas fotografias, mas quem está dentro do assunto vai entender a mensagem por detrás da simbologia usada por determinada organização ou por determinada religião, seja o que for. Vamos voltar à nota de $1. O símbolo que é usado, e vocês têm ali um olho. O que é que este olho representa? Pronto, o olho é o olho da previdência, o olho da sabedoria. Isto revela aqui entendimento, proteção e orientação divina, metafísica. Divina, não necessariamente de Deus, mas de alguma força sobrenatural. Por isso nós temos aqui um olho, não temos dois olhos, porque o normal é ter dois olhos, não temos um olho. Porquê um olho? Até que ponto isto tem respaldo bíblico? Vamos ver Zacarias, capítulo 11, versículo 17. E diz lá: ai do meu pastor imprestável que abandona o rebanho, uma espada atingirá o seu braço e o seu olho direito. O seu braço irá secar-se completamente e o seu olho direito ficará totalmente cego. Nota, está aqui a falar do olho direito ser cegado por Deus. Por isso só fica com o olho esquerdo. Também tem aqui a simbologia do braço. Nós não vamos falar do braço, que também é retratado hoje em muita simbologia, mas o olho tem aqui uma retratação no mundo físico que tem respaldo bíblico. Isto é, houve aqui um cruzamento de simbologia usada por Satanás como desafio a Deus. Por isso Deus diz que vai cegar o olho direito, então esse olho é usado como afronta e desafio a Deus. Por isso é que vocês vão ver, talvez não tenham reparado, mas vão ver muitos artistas de cinema, da música, com este tipo de gesto. Vocês já repararam que em muitas capas de revista, em muitas entrevistas, os artistas tapam um dos olhos. Por que é que isto acontece? Esta postura é um símbolo secreto usado para auto-identificação. Quem é que os patrocina? Mas isto é em desafio a Deus. Por isso, este tipo de tapar de olho é uma marca d'água do patrocinador oficial, de quem o sustenta e de quem lhes dá glória. Por isso, quando nós vemos isto numa capa de revista, num
num videoclipe, numa entrevista, seja onde for, nós achamos muito bonito, olha que capa tão bonita, olha o cabelo dela, olha o cabelo dele, olha a roupa dela, mas o símbolo, o gesto, ninguém reparou. Só quem está por dentro é que se depara com uma mensagem macabra e obscura. Por isso, tudo o que vocês veem na simbologia ocultista é um desafio a Deus. E só vos passar esta ideia que eu, há uns 4 anos atrás, eu quis saber um pouco mais sobre isto e até paguei umas aulas de simbologia. Eram 500 aulas e acredito que só assistia 20 ou 30 e para mim chega. Já percebi o que é que está a passar, tenho o curso guardado no computador e nunca mais toquei naquilo que não quero ver aquilo à minha frente, mas deu para entender o que é que está a passar nos bastidores. Por isso a simbologia é uma forma de comunicação do mundo espiritual para o mundo físico. Por isso não sou eu que estou a inventar, o máximo que pode acontecer é vocês estarem a dormir, estarem a descansar à sombra da morte, conforme diz Lucas 1. Sombra da morte. Vocês estão a descansar à sombra da sociedade de vigia. E é mais fácil nós percebermos isto, conforme estou-me a repetir, se darmos em conta que existem 2 agendas, a agenda de Cristo e a agenda de Satanás. Existe uma linha de tempo e que o facto desses autores serem intemporais permite uma ligação desde os primórdios até aos dias de hoje, com algumas adaptações na simbologia, devido às culturas onde os símbolos depois são associados e agregados. Por isso, o pano de fundo sobre a simbologia já está passado. Breve, mas já deu para vocês entenderem o que é que está para passar por trás da simbologia. Vamos então passar àquilo que importa. Vamos então voltar ou recuar à Torre de Babel. Vamos então ver as ligações que existem entre a simbologia que é usada hoje e se alguma coisa tem a ver com a Torre de Babel. Então, a pergunta que fazemos é: qual foi a primeira torre construída? Qual foi a primeira torre construída? Gênesis 11.4 diz-nos que vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chega aos céus. E vamos fazer para nós um nome célebre, para não sermos espalhados por toda a superfície da terra. Então, a primeira torre que foi construída foi a Torre de Babel. A pergunta que eu faço é: por carga d'água é que Cristo iria escolher uma torre para representar a tal dita organização que ele orienta? Por que razão é que Cristo iria usar uma torre, quando a torre está maculada desde o princípio até o fim do sistema? Fica uma pergunta para vocês pensarem. E o símbolo da torre sempre foi associado com arrogância, porque lá está, conforme aconteceu aqui em Babel, diz que esta torre foi construída para conseguir um nome célebre. Tem a ver então com a arrogância e independência de Deus. Mesmo no livro de Isaías, quando fala das torres de vigia, e as torres de vigia iriam cair, iriam ficar desoladas, isso tinha a ver também com a arrogância do povo judeu e o excesso de confiança que eles tinham nas suas muralhas. E da hipocrisia deles e do adultério deles de fazer ligações com os outros povos para conseguirem segurança militar. Por isso, o símbolo da torre sempre esteve associada com a arrogância, com a altivez, da pessoa tentar substituir a Deus. Agora, por carga d'água é que Cristo iria escolher uma torre para o representar nos dias de hoje. Isso é patético. Mas vamos continuar. E diz aqui que eles iriam construir uma cidade. E às vezes nós temos a ideia de que esta torre que foi construída tem esta forma, este formato circular, uma torre circular. Só que não é assim, porque isto foi retratado, foi inspirado no Coliseu de Roma por artistas. E o Coliseu de Roma tem mais ou menos este formato na base, e então tentaram se inspirar aqui para fazer uma torre, para representar a Torre de Babel, só que não representa a realidade. Então qual era o formato da Torre de Babel? Vamos ver uma enciclopédia bíblica, e diz aqui: Babel, a Torre de Babel, diz que é uma construção em forma de pirâmide. A Torre de Babel era uma construção antiga chamada zigurat, um edifício em pirâmide com santuário no topo reservado a um ser divino. Notaram? Diz que no topo era uma pirâmide e no topo havia um lugar reservado para um ser divino. Isto não vos faz lembrar nada? Já lá vamos. Depois diz aqui,
O contexto geográfico e cultural, no entanto, sugere que essa construção era um zigurate, da palavra acadiã, zikurato, que significa templo-torre. Depois diz mais à frente, as pessoas viram a montanha como um local de residência e atividade divina. Em locais de altitude mais baixa, como a planície de Gênesis 11.2, as pessoas construíam zigurates como substitutos das montanhas. Notem então que estas torres eram templos de veneração de uma divindade. E diz que os zigurates eram construídos principalmente em planícies, onde não havia montanhas, porque substituía as montanhas, porque as montanhas, devido à sua altitude, então o topo havia mais conexão com Deus, de acordo com a maneira de pensar desses povos antigos. Então o zigurate era construído para conseguir então ter uma ligação com o divino, certo? E este foi o objetivo do zigurate, da Torre de Babel. E notem outra enciclopédia, um comentário histórico e cultural da Bíblia. Então esta enciclopédia está a retratar os zigurates e diz aqui que os zigurates eram estruturas projetadas na forma de escadarias e plataformas que pretensamente iam do céu, o portão dos deuses, até à terra, de modo que os deuses pudessem descer até ao templo e até à cidade trazendo a sua bênção. E depois diz aqui, mais à frente, a estrutura em si era feita de modo a sustentar a escadaria. No topo havia um pequeno quarto para a divindade. Então, numa imagem, a Torre de Babel tinha mais ou menos esta arquitetura. Nós temos então aqui um formato de pirâmide, uma base mais larga e até chegar ao topo da pirâmide, e o topo da pirâmide era um santuário reservado para os deuses. Será que esta pirâmide, o zigurate, a Torre de Babel, não vos faz lembrar nada? Em que no topo da pirâmide havia lá um quarto reservado para os deuses, não vos faz lembrar nada que é usado na simbologia moderna? Na nota de $1, nós temos então uma pirâmide e no topo nós temos um olho que tudo vê, que retrata muito bem a sabedoria, a orientação divina, a orientação dos deuses. Vocês estão a ver como a simbologia está interligada, mas num espaço de milhares e milhares de anos. E há aqui ligações, conexões, com algumas variantes, é verdade, mas a raiz é a mesma. E notem que eles fizeram esta cidade para se destacar, para procurar um nome célebre. Notem que Nimrod foi o primeiro homem a criar uma organização para obter unidade à volta dele mesmo, de um templo-torre. Por isso, Nimrod foi o primeiro homem a criar uma organização. Qual foi o símbolo usado? Uma torre. Isto não vos diz nada, não? Ok. Isto é só para nós percebermos que a simbologia que é usada hoje remonta aos dias de Babel. Por isso, a Torre de Babel tinha o formato de pirâmide, era uma torre-templo, que no cimo tinha um quarto para os deuses. O objetivo da torre era fazer um nome célebre. Isto vai-me lembrar Mateus capítulo 4, quando Satanás oferece a Cristo toda a glória dos reinos, tudo te darei. Quer dizer, este nome célebre que eles procuraram nos dias de Babel parece ser o mesmo autor daquilo que ofereceu tudo a Cristo. O autor é o mesmo, porque esse autor é intemporal, não está condicionado pelo tempo. Por isso, a agenda que ele começou desde o início, desde o Éden, passou por Babel, chegou ao tempo de Cristo com o mesmo espírito e chegou aos dias de hoje. As torres também serviam como substitutos das montanhas, por ser um local mais elevado. A Nimrod também tentou unir o mundo por meio de uma organização. Isto é o que se passou em Babel. E nós temos hoje os governos humanos. O governo americano é retratado por uma pirâmide, na nota de $1. Tem lá um olho que tudo vê, que é o olho da orientação divina, de um Deus. O olho da previdência. E depois estamos a falar da maior potência mundial. Todas estas coisas te darei se me fizeres um ato de adoração. Por isso o autor é o mesmo, desde Babel até o governo americano. O autor é o mesmo. Onde é que entra aqui a Sociedade Torre de Vigia? A Sociedade Torre de Vigia também usa a torre como símbolo. A Sociedade Torre de Vigia afirma ser um canal exclusivo de comunicação. Também tem um olho, né? Espiritualmente falando, é um olho de visão para o mundo em escuridão. Usa uma torre.
Igual a Nimrod, a sociedade de Torre também montou uma organização que diz que substitui todos os outros montes de organizações religiosas, seculares e militares. Subam ao monte da casa de Jeová que somos nós. Por isso, de certa forma, a sociedade de Torre tem aqui este mesmo espírito. E, além disso, é uma organização que já está avaliada em bilhões, largas dezenas de bilhões de dólares. O autor é o mesmo. Toda esta glória te darei se me fizeres um ato de adoração. Como é que uma organização que diz representar a Deus está avaliada em bilhões de dólares? Notem, tudo está interligado, tudo está conectado. E a pergunta que não quero calar é esta: por que carga d'água é que Cristo iria ser representado por uma torre? Se o símbolo da torre começou mal, porquê uma torre? Por isso, tudo aquilo que vocês virem na simbologia ocultista é em desafio a Deus. Vamos continuar e vamos falar das pirâmides do Egito. O Egito está associado à escravização do povo de Deus. O povo de Israel ficou escravizado cerca de 400 anos no Egito. E o Egito sempre foi marcado pelo paganismo, pelo ocultismo, pela astrologia, e até a maneira como as pirâmides foram construídas. Elas foram alinhadas de acordo com algumas estrelas e algumas constelações, e também alinhadas com os pontos cardeais. Isto mostra que quem construiu as pirâmides tinha um grande conhecimento da astronomia. E o facto de ela ter o formato de pirâmide a apontar para o céu passa a ideia de uma elevação espiritual, em que a alma do faraó, na vida após a morte, porque as pirâmides também eram túmulos, então era como que se o faraó passasse da vida para a morte, mas em direção aos deuses. Por isso, a pirâmide é um símbolo de poder, de divindade do faraó, e o faraó era uma figura intermediária entre os deuses e os humanos. Por isso nós temos aqui uma conotação metafísica por trás das pirâmides. Há aqui uma simbologia ocultista. E por estranho que pareça, ou por coincidência, ou como vocês quiserem interpretar, o olho de Horus é também uma arte no Egito Antigo, que é esta figura que aqui está. E este olho de Horus é um símbolo de proteção, é um símbolo de sabedoria, de poder, de visão. E muitas pessoas vão ao ponto até mesmo de fazerem tatuagens do olho de Horus no seu corpo, conforme está aqui retratado. O facto de ser em forma de pirâmide e de o olho também ser um dos símbolos do Egito Antigo, isto não vos faz lembrar nada com a simbologia moderna? Notem que tudo está interligado, tudo está conectado. Por isso, desde a Torre de Babel, que era em forma de pirâmide, que tinha lá o quarto para os deuses, lá mesmo lá em cima, a pirâmide do Egito, onde também o olho de Horus também é retratado na sua arte e envolve conceitos de visão, de sabedoria e de poder. Hoje, a pirâmide que é usada, né, por os governos, principalmente o governo americano, aquele símbolo com o olho que tudo vê na ponta. Notem, nós estamos a falar dos mesmos símbolos com algumas nuances que têm a ver com a adaptação que essa simbologia fez ao longo dos milénios e adaptando-se à cultura. Mas o autor é o mesmo, está bem? O autor é o mesmo. E notem que o Egito sempre esteve associado com a oposição a Deus, desde o livro de Gênesis até ao livro de Apocalipse. Tanto que em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, diz lá que os seus cadáveres ficarão na rua principal da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi morto na estaca. E está a falar sobre uma pregação que irá existir das duas testemunhas, que estão em Apocalipse capítulo 11, em que eles vão falar, vão testemunhar, só que irão ser mortos. E ficarão, em sentido espiritual, expostos como mortos no Egito, onde também o Senhor, ou seja, Cristo, também foi morto. O que é que isto quer dizer? Que o Egito Antigo está associado com a oposição a Deus. Por isso isto retrata muito bem a atitude que aqueles que são genuinamente espirituais, que são autênticos cristãos, têm que fazer. Fugir do Egito, das práticas do Egito que tomaram conta de Jerusalém, né? Daqueles que dizem representar a Deus. Por isso nós estamos a ver aqui que tudo está interligado, tudo está conectado. Por isso tudo que vem desde a Torre de Babel passa pelo Egito e notem
com o que é que o fundador da Sociedade Torre de Vigia gostava de gastar o seu tempo. Charles Taze Russell. Como é que ele chegava ao entendimento de algumas profecias bíblicas? Vocês sabem que ele era um fascinado por piramidologia, que é aquele tipo de pessoa que acha que existe um conhecimento oculto por trás da construção das pirâmides, que eles têm mensagens, têm propriedades especiais e previsões sobre o futuro. O Charles Taze Russell era um estudante das pirâmides do Egito. Russell era um fascinado por estes conhecimentos ocultistas. E não sou eu que estou a dizer isto, obviamente, a própria Sociedade Torre de Vigia admite isso numa das publicações que nós podemos ver, que é a Sentinela 1 de janeiro do ano 2000, página 6, anote o parágrafo 16, que diz aqui: em 1886, quando Russell publicou um livro que passou a ser chamado O Plano Divino das Eras. Este livro continha uma tabela relacionada às eras da humanidade com a Grande Pirâmide do Egito. Pensava-se que este monumento do faraó fosse uma coluna mencionada em Isaías 19 e 20. Que relação podia ter uma pirâmide com a Bíblia? Ora, por exemplo, pensava-se que o cumprimento de certas passagens na Grande Pirâmide indicava o tempo do começo da Grande Tribulação de Mateus 24, 21. Conforme se entendia então, alguns estudantes da Bíblia ficaram absortos em medir certos detalhes da pirâmide para descobrir assuntos tais como o dia em que iriam para o céu. Por isso, a Sociedade Torre de Vigia admite que o conhecimento obtido por esta organização nos anos 1880 teve a ver com o estudo das pirâmides. Tem a ver com o conhecimento ocultista, porque isto é um tipo de conhecimento, pseudo-conhecimento, em que tentam prever o futuro por meio de medir as escadarias e as salas e aquelas câmaras que havia lá, e depois tentar adaptar aquilo à Bíblia e conseguir prever o futuro. E foi isto que Russell fez. Isto tem a ver com o ocultismo. O que eu achei interessante foi, assim, ela dizer aqui, alguns estudantes da Bíblia ficaram absortos. Alguns, não é alguns, foi Russell. foi aquele que deu início à Sociedade de Vigia. Tinha uma panca por piramidologia, está bem? Não, por isso não foi alguns. Vocês estão aqui a usar um método que usam com vários entendimentos, transferem a culpa para os membros da Sociedade de Vigia, para vocês, líderes, poderem escapar. Vocês fazem isso. Isso é um vídeo que eu hei de fazer depois no futuro. Mas eles usam esta técnica de transferência da culpa. Foram vocês que acreditaram nisto. Foi a vossa consciência que ditou isso. Não foi a consciência de ninguém. Foram vocês, líderes, que promoveram este ensino. O mesmo se passa com Russell. Foi Russell que andou a medir as pirâmides. Não foi alguns estudantes. Foi Russell, o presidente da Sociedade de Vigia. E qual era o livro? O livro é este. É o Estudo das Escrituras. São 6 volumes mais um. O 7º foi escrito depois por Rutherford, que era o Mistério Consumado. E este volume foi publicado em 1886, que retrata aqui o estudo das pirâmides. O que é interessante é que no volume número 3, que foi escrito em 1891, e diz aqui, notem na página 336, que está aqui marcado as datas profetizadas a roxo, e tem aqui a tradução ao lado. Este cálculo mostra que 1874 d.C. marca o início do período da tribulação, pois 1542 a.C. mais 1847 d.C. são 3416 anos. Assim, a pirâmide testemunha que o final de 1874 foi o início cronológico do tempo de tribulação, como não houve desde que houve uma nação. Nem tampouco haverá outra depois. E depois, mais à frente, nem se deve duvidar do facto de que os 40 anos de julgamento e tribulação começaram no final de 1874, porque o julgamento ainda não atingiu uma intensidade insuportável. E ao longo de algumas perspectivas, o período desde essa data tem sido de grande avanço no conhecimento. Lembre-se de que tudo isto é mostrado na Grande Pirâmide e ilustrado bem por aí fora. Então parece que o Charles Taze Russell chegou à conclusão, pelas medidas da pirâmide, que 1874 seria o início da Grande Tribulação. Ok, mas o ano de 1874 passou, não houve agravamento e ele teve que vir com novas luzes. Por isso, essa ideia das novas luzes não é do corpo governante atual. As novas luzes já vêm de longe, já vieram desde o Russell.
Por isso essas novas luzes são luzes do anjo de luz, luzes lá do Satanás, está bem? Não tem a ver com novas luzes divinas da parte de Deus. E então aquilo que aconteceu foi que Russell teve que fazer algumas alterações na reedição deste livro, do terceiro volume. Por isso, em 1911, este volume foi novamente editado e foi feita uma alteração da data de 1874. E vejam então este novo livro, mas agora na página 342, devido a alterações que ele tem feito no livro, mas é o mesmo livro. Mas eu vou colocar as duas versões uma ao lado da outra. A versão antiga e a versão reeditada. A versão antiga está aqui do lado esquerdo e tem as datas de 1874. Aquilo que ele fez foi mudar as datas de 1874 para 1915. Pronto. E depois fez ali algumas mudanças nos cálculos e em vez de ser 1874, é 1914. Por isso, estas novas luzes já vêm de longe, desde o primeiro falso profeta da Sociedade de Vigia, Charles Taze Russell. Por isso, este homem era um piramidologista ligado à simbologia ocultista, e muita simbologia ocultista que vem do Egito está nas publicações de Russell, muitas. Mas só neste livro vocês têm aqui um símbolo na capa. Este símbolo chama-se o disco solar alado. E o significado é derivado do Egito Antigo e significa o Deus Sol e umas asas. E isto é retratado na arte egípcia, em que temos aqui o Deus Sol com asas. E este símbolo, o disco solar alado, é até usado em tatuagens. Há pessoas que as fazem, temos aqui um exemplo. E Charles Taze Russell não ficou apenas por pesquisar esta simbologia egípcia, ocultista, mas foi ao ponto de se envolver com a astrologia. E ele via também nos astros orientação da parte de Deus. Isso está nas publicações, quer dizer, estas publicações não mentem, estão escritas e é impossível negar que realmente Russell acreditava nestas coisas. Hoje vou mostrar aqui a Sentinela de 1903, na página 3184. E ele fala aqui, conforme vocês estão a ver desde o início, e diz aqui no cabeçalho a perspectiva de um astrólogo. Levamos a sério todas as afirmações da astrologia. No entanto, o seguinte, de qualquer fonte que venham essas sugestões, até mesmo do próprio adversário, parece notavelmente verdadeira em relação às nossas expectativas baseadas na palavra do Senhor. Por esta razão, as apresentamos aqui como segue. Então ele começa a falar aqui do Saturno, começa a falar do Júpiter, começa a falar do Uranus, por aí fora, e vou destacar apenas uma, aqui o Júpiter. A tradução diz: Júpiter também deve transferir sua aliança das garras de Saturno para a força recém-descoberta que se encontra no reino universal, ou seja, Urano. Quando Urano e Júpiter se encontrarem no sinal humano de Aquário em 1914, a prometida era terá um início justo no trabalho de libertar o homem para trabalhar a sua própria salvação e garantirá a realização dos sonhos e ideais de todos os poetas e sábios da história. Parece que Russell gostava muito de consultar a astrologia e basear-se na astrologia e conseguir encontrar datas do cumprimento das profecias bíblicas. Notem o facto de Russell usar este tipo de simbologia, de astrologia, gostar das pirâmides, usar simbologia também das pirâmides. Isto é uma marca d'água de quem o patrocinava. Por isso Russell, sem sombra de dúvida, e não estou a caluniar, estou-vos a mostrar factos, Russell era um falso profeta ocultista. Vocês já pensaram por que razão é que nós hoje, em 2024, não temos acesso às publicações mais antigas da Sociedade Torre de Vigia? Se realmente a Sociedade Torre de Vigia teve como início a mão do Cristo, que Cristo deu início a esta organização e que realmente orientou o escravo fiel e prudente e realmente foi uma luz para o mundo, por que razão nós não temos acesso a essas publicações que foram uma luz para o mundo? Por que razão? Por que razão essas publicações foram todas eliminadas? Essas publicações apenas existem nos museus da Sociedade Torre de Vigia. Se realmente essas publicações tivessem luz divina, hoje cada salão do reino teria a honra, o prazer de ter na sua biblioteca
os 6 volumes do Estudo das Escrituras, publicado por Russell, as publicações desde 1881 até os dias de hoje, mas vocês não encontram. Não encontram. Foi tudo descartado. Porquê? Porquê? Como é que alguém destrói o aspecto histórico de uma organização que foi iniciada por Deus, segundo eles dizem? Onde é que estão essas publicações? Porque é que eu, para as encontrar, tenho que entrar na internet, em bibliotecas digitais, que está tudo guardado, felizmente está tudo guardado em servidores, e fui lá e saquei as publicações desde 1880. Por que é que eu tenho que fazer isso e não tenho acesso no site jw.org? Porque não interessa. Porque se vocês começarem a ler aquilo, vocês vão começar a ficar possuídos por demónios, conforme o Russell estava, está bem? Não só o Russell, mas o seu sucessor, Rutherford. Mas ok, aquilo que eu quero deixar claro com este subtema é que Russell era um amante do conhecimento ocultista que estava nas pirâmides e nos astros, está bem? Vamos continuar. E o que é estranho é que o Russell acabou por morrer em 31 de outubro de 1916, foi no Dia das Bruxas, curiosamente, 31 de outubro de 1916. Ele morre e depois ficou uma marca no seu túmulo. É que o túmulo de Russell é uma pirâmide. Já foi retirada, presumo em 2020, uma coisa assim, porque aquilo começou a causar muitos estragos, porque pessoas começaram a divulgar o túmulo do Russell, mas ainda temos acesso ao túmulo do Russell. E vamos abrir aqui o Google Maps. Nós estamos aqui no Google Maps, está aqui um cemitério, e o que vocês têm que fazer aqui no canto superior esquerdo, diz aqui ver mais datas. Têm que abrir e escolher uma data. Porquê? Porque o túmulo já foi retirado em 2020 ou 2021, não sei. Podem escolher 2020 e ela ainda lá estava. E vocês repararem que em 2020, vocês estão a ver ali ao longe uma pirâmide. Esta pirâmide é o túmulo do Russell. E nós já a vamos ver de perto, porque houve pessoas que lá foram para a ver e fotografaram e filmaram. Por isso nós estamos a ver no cemitério, está lá uma pirâmide do Egito, que ele gostava muito das pirâmides de Gizé. Então, em honra e memória dele, foi então construída uma pirâmide. Mas vamos ver de perto uma filmagem de pessoas que lá tiveram, e a filmagem que nós vamos ver é de uma pessoa que é um estudante da Bíblia. Estudante da Bíblia, estou a falar dos estudantes da Bíblia, seguidores de Russell, e não a Sociedade Torre de Vigia. Porque houve um cisma entre Rutherford e os seguidores de Russell. Rutherford então depois mudou o nome da organização para Testemunhas de Jeová, mas os estudantes da Bíblia continuaram. E este senhor que nós vamos ver é estudante da Bíblia, está bem? Faz parte dos estudantes da Bíblia que existem até os dias de hoje, estão espalhados também por todo o mundo. E vamos então ver o vídeo. Estamos aqui no cemitério Rosemont United, na Pensilvânia, e esta é a famosa pirâmide. Então aqui é a verdadeira lápide que marca o local onde o pastor Russell está enterrado. Vocês notem que o túmulo de Russell é esta campa, onde tem a fotografia dele, e uns metros à frente, então foi colocada a pirâmide em honra e memória de Charles Stanley. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente uns 10 passos até este monumento da pirâmide, que o nome aqui seria Charles Taze Russell, a idade 64 anos. Vocês veem o nome inscrito na pirâmide. Vocês então têm que ligar os pontos, desde Torre de Babel e todo o simbolismo que havia à volta dessa torre e o objetivo da torre, ser em forma de pirâmide. O facto das pirâmides do Egito também serem uma marca do paganismo e do ocultismo, e o facto do fundador da Sociedade de Vigia ter um fascínio por pirâmides, por conhecimento oculto das pirâmides e pelo conhecimento passado pelos astros. E depois, como monumento da sua campa, uma pirâmide. Obviamente que isto deixa-nos aqui, pelo menos, com fortes razões para duvidar de que espírito, quem era o patrocinador oficial da Sociedade Torre de Vigia. E agora queria que vocês prestassem atenção à pirâmide do túmulo do Russell. E se vocês notarem aqui este vértice, que é a parte mais alta onde se unem as arestas laterais da pirâmide, este vértice aqui
está separado da pirâmide. Isto chama-se o capstone. O capstone é a última pedra que se coloca em uma construção. E o facto de esse vértice estar separado do resto da pirâmide não vos faz lembrar nada? É que a pirâmide que é retratada na nota de $1 também tem o vértice, a capstone, separada do resto da pirâmide. Vocês conseguem ver aqui algum tipo de ligação? E o que é interessante é que esta pirâmide foi vandalizada, foi por essa razão que depois foi retirada a pirâmide do Russell. Ela foi vandalizada e quando a vandalizaram, levaram o vértice, desapareceu, conforme mostra esta imagem. Por isso, há algo muito sombrio se passa por detrás da organização Sociedade de Torre de Vigia. Todas estas simbologias que vêm desde o mundo antigo é muito estranho. E houve um pesquisador que é um expert em simbologia, eu já tive a oportunidade de ouvir uma entrevista que ele deu, e ele foi convidado a dar o seu parecer sobre a simbologia que envolve a Sociedade de Torre de Vigia. Este é o senhor, ele chama-se Ol Damgaard, ele é um pesquisador e é jornalista, ele tem um site oficial onde ele explica muitos destes assuntos, e este senhor, depois de ser interrogado sobre o que é que você pensa sobre este tipo de símbolo que se encontra no túmulo, que se encontra em alguns monumentos, que já vamos ver à frente neste vídeo, que se encontra nas publicações, e a frase dele foi: isto é altamente maçónico. Não vamos entrar neste assunto da maçonaria, não vamos entrar por aqui, mas foi a expressão que este homem usou quando teve que adjetivar o lado obscuro da Sociedade de Torre de Vigia. Então, o Russell foi removido de escravo, fiel e prudente. Foi excomungado, ele não foi avisado, ainda hoje não sabe disso, mas ele já não faz parte então desse grupo, né, que eles indicam como escravo, fiel e prudente, que haveria de existir nos últimos dias, que são 9 homens hoje em dia. Então, o escravo, fiel e prudente começou com o Rutherford. Rutherford, ele não tinha fascínio pela piramidologia, não, mas é farinha do mesmo saco. É mais um falso profeta como o Russell. Tanto que o Rutherford, ele é responsável por ter predito algumas datas como a vinda do Cristo. Ele andou ali a bailar entre 1918 e 1919, mas houve uma data em que ele marcou, que foi 1925. O ano de 1925, profetizado como a vinda de Cristo, teve o mesmo impacto que hoje, ou mais recentemente, o ano de 1975. Foi propalado da mesma forma, foram publicados livros, feitos discursos para milhares de pessoas a dizer que o ano de 1925 seria então a vinda de Cristo. Tanto que foi feito um livro, foi produzido um livro por Rutherford, que é esta capa: Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Este livro está acessível a quem o quiser, claro, não vão encontrar no Salão do Reino e muito menos no jw.org, mas na internet vocês encontram. Se alguém quiser alguma publicação, pode me enviar um e-mail no Facebook, no YouTube, por onde quiserem, pelo Telegram, que depois irei fazer chegar qualquer livro que vocês desejem. Mas este livro foi produzido afirmando que milhões que agora vivem nunca mais iriam morrer. E foi feito discursos por várias cidades, por vários países, a propalar este tipo de assunto. Tanto que temos aqui um jornal em que um discurso do Rutherford foi anunciado na cidade, em que diz que milhões que agora vivem nunca mais morrerão, e até aqui sublinhado a vermelho diz que Rutherford vai provar que milhares que vivem agora nesta cidade nunca mais morrerão. Pronto, e as pessoas que viviam naquela cidade tiveram filhos, netos, bisnetos, já todos morreram e os netos já estão velhos. Por isso, Rutherford foi apenas mais um falso profeta. A minha dúvida entre o Russell e o Rutherford, a minha questão é: qual deles vai entrar primeiro no inferno? Estou a brincar, obviamente, estou a brincar. Este juízo pertence ao Cristo e não a nenhum humano. O aviso que nós queremos deixar é que os membros da Sociedade de Torre de Vigia estão
sentados a descansar à sombra da morte. A sociedade de vigia produz uma sombra que vos vai levar à morte se vocês não acordarem. No entanto, alguns insistem em dizer, e tal, mas isso foi tempos de limpeza, isso já foi tudo limpo e tal, esse tipo de simbologia já não existe. E depois, se vocês pensam que já não existe, vocês estão completamente equivocados, porque continua. Vamos então passar ao ponto seguinte, em como é que esta influência ocultista e piramidal não foi apenas com Russell, mas continua nos dias de hoje. Por isso, essa ideia que Deus limpou o templo, isso é conversa para o boi dormir. Se Deus alguma vez tiver que trazer uma limpeza na sociedade de vigia, tem que ser com uma escavadora, retroescavadora, e mandar tudo abaixo. Não há nada que se aproveite. Vamos então passar ao ponto seguinte, que foi um salão que foi construído na Dinamarca, na cidade de Silkeborg. E vou-vos passar um vídeo de um congresso que foi feito nesta cidade, em Silkeborg, no espaço construído pelas Testemunhas de Jeová e dedicado em 1991. Vamos então ver um congresso feito neste salão de assembleias. Este salão de assembleias foi construído pela Sociedade de Vigia na década de 80 e foi dedicado a 1 de junho de 1981 e essa dedicação foi presidida pelo membro do corpo governante William Lloyd Barry, que é este irmão aqui. E esta dedicação vem anunciada no anuário de 93, a partir da página 146, que fala então sobre este espaço. E diz aqui o parágrafo: o projeto foi apresentado ao corpo governante, que o aprovou. A municipalidade de Silkeborg designou um terreno de quase 6 hectares. Depois diz aqui as escavações começaram em 1 de novembro de 1990 e finalmente foi dedicado em 1 de junho de 1991. Houve a dedicação Lloyd Barry do corpo governante, proferiu um discurso de dedicação que foi muito fortalecedor da fé e encorajador. O que é que este salão de assembleias tem de especial? Alguns talvez já devem conhecer isto, outros talvez não, mas o que é interessante é a arquitetura que foi usada para construir este espaço. Esta é uma imagem do Google Maps. Isto é uma imagem vista de cima. O salão de assembleias tem um formato de pirâmide. E se vocês notarem, tem aqui então o olho, tem aqui um olho, tem aqui a menina do olho, esta parte branca, tem aqui o vértice. Digam se isto faz ou se não faz lembrar esta imagem. E se vocês repararem, além do olho, nós temos aqui esta parte, estes frisos por cima do olho, que foram também desenhados na relva do espaço verde do salão de assembleias. E esta sobrancelha que vocês veem aqui, foram então plantadas árvores para dar este efeito de sobrancelha. Nós temos aqui uma construção feita para imitar ao pormenor uma pirâmide com o olho que tudo vê. Vamos então ver aqui o palco, a tribuna. A pálpebra de baixo é onde as pessoas se sentam. Depois o palco é o olho, de onde a pessoa, de onde o orador ensina, fala. Estamos a ver aqui esta imagem, a parte da pirâmide que simboliza o olho é a tribuna. E é de onde o orador fala, de onde ele comunica, essa é a menina do olho. Vocês conseguem ver aqui uma conexão. O olho da previdência, o olho que tudo vê, o olho de Horus, a falar para a assistência.
Conseguem ver a conexão? Por isso isto indica muito bem que aquela tributa de onde o orador fala, a sabedoria, a previdência divina, obviamente é a voz do engano e ensino de demónios, conforme descrito em 1 Timóteo 4:1. Muitos irão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Por isso vocês não conseguem ver aqui uma ligação desde a Torre de Babel, em formato de pirâmide, com o quarto para os deuses lá em cima, do Zigurate, lá em cima. Depois temos as pirâmides do Egito, o olho de Horus. Nós temos Russell fascinado pela piramidologia. Nós temos Russell fascinado pelos astros, para conseguir então a interpretação bíblica. E alguns pensam, bem, mas esse ocultismo de Russell, do início da Sociedade de Religia, já foi limpo. Não, não foi limpo, Deus não limpou nada. Aquilo que Deus irá fazer com Babilônia é destruir, não é limpar. Limpar, ele limpa a congregação, aqueles que pertencem ao trigo, que vivem, que crescem no meio deste joio. Mas eles vão ter que sair deste joio se querem, de certa forma, ser libertados da cumplicidade de apoiar este tipo de organizações ocultistas. Por isso, há necessidade de se ver aqui uma ligação, uma conexão desde os primórdios. Isto só mostra que o autor ou o patrocinador oficial da Sociedade de Vigia vem desde Babel, vem desde os primórdios. Aquele que promoveu a Torre de Babel é o mesmo que promoveu a Torre de Vigia. Quem promoveu as pirâmides do Egito é o mesmo que promoveu a Torre de Vigia. A simbologia é a marca d'água de quem patrocina oficialmente um organismo, principalmente um organismo religioso. Por isso, o que se passa com os membros da Sociedade de Vigia é que vocês estão a dormir, estão sentados à sombra da morte. Se vocês não despertarem, se não se levantarem e fugirem, vocês vão ter o mesmo fim que irá ter a Sociedade de Vigia, que é a hiena. E depois o mais interessante é que esta arquitetura do salão de assembleias em formato de pirâmide, com o olho que tudo vê, onde é o palco, é curioso para onde está virado. E veja novamente no Google Maps, fui eu que filmei isto, fui eu que gravei. O salão de assembleias, o vértice da construção, está a apontar para leste. Leste é onde nasce o sol. Por isso, o salão da Assembleia está virado para leste. O que é que isto tem a ver? E o facto de estar virado para leste, isto foi retratado no livro Adoração Pura, a Adoração Pura de Jeová é Restaurada, no capítulo 5, que tem lá o tema Vês coisas más e detestáveis que estão a fazer. E notem no parágrafo 15 e 16 o que é que estava a acontecer lá no tempo de Ezequiel. Diz que 25 homens a curvarem-se para adorar o sol no leste. Aquelas almas dificilmente teriam encontrado uma forma pior de ofender a Jeová. Pois diz o parágrafo 16, o templo de Deus foi construído com a entrada virada para o leste. Assim, quem entrava no templo ficava de frente para o oeste e de costas para o leste, onde nasce o sol. Mas os 25 homens da visão viraram as costas para o templo e ficaram de frente para o leste para adorarem o sol. Aqueles 25 homens eram apóstatas. Então, por que razão é que o salão de assembleias construído em Silkeborg, em formato de pirâmide, que representa o sistema satânico, com o olho da previdência, o olho que tudo vê, por que razão é que esse salão de assembleias foi construído com essa arquitetura e, ainda pior, apontado para leste, para onde nasce o sol? Olha, irmãos, as coisas são muito piores do que aquilo que vocês imaginam. Temos aqui uma marca d'água, um monumento, uma construção que custou provavelmente milhões de euros, dedicado a todo o tipo de divindade, menos ao Cristo e ao seu pai Jeová. Está bem? E para gravar as coisas, neste ano em que foi dedicado este salão de assembleias, um salão de assembleias maçónico,
ocultista. Neste ano de 1991, a Sociedade Torre de Vigia fez um pedido à Organização das Nações Unidas para ser inscrito como uma ONG, uma organização não governamental. Nós vamos aceder ao site oficial da ONU e temos aqui o site da ONU. Então, isto é uma carta que a Organização das Nações Unidas teve que tornar pública porque havia muita gente a questionar a ONU se era verdade ou não que estes testemunhos de Jeová estavam inscritos na ONU. Então eles tornaram esta informação pública, escreveram uma carta para quem quiser ler. Então eles informam aqui, e vocês podem descarregar aqui nesta parte, em PDF, abrem, e diz aqui que a Associação Watchtower Bible and Tract Society de Nova York entrou em contato com o Departamento de Informação Pública, que é o DPI, e esta organização pediu a associação com o DPI em 1991 e tal associação foi garantida em 1992. Por isso, no ano 1991, a Sociedade Torre de Vigia pede a sua entrada na ONU para fazer parte da ONU como uma ONG, uma organização não governamental. Uma ONG é o vínculo mais estreito que alguma organização pode ter com a ONU. Não existe vínculo mais estreito. E a Sociedade Torre de Vigia ocupou esse lugar em 1992. E o pedido foi feito em 1991. Curiosamente, foi em 1991 que a Sociedade Torre de Vigia construiu este complexo, este Salão do Reino das Testemunhas de Jeová em Silkeborg, um espaço para congressos, com formato maçónico de uma pirâmide, com o olho que tudo vê, e o olho que tudo vê é a tribuna onde proferem o seu ensinamento, ainda para mais essa arquitetura em formato de pirâmide está apontada para leste, para onde nasce o Sol, que foi retratado pelo profeta Ezequiel como uma veneração ao Deus Sol. Vocês não veem aqui ligações? Vocês acham que isto é normal para uma organização que diz que representa a Deus, que representa a Cristo? Vocês acham que isto é normal? Olhem, vocês estão a dormir à sombra da morte. A Sociedade de Vigia dá-vos sombra, mas é uma sombra doentia e vai-vos levar à hiena. Se vocês não se levantarem e fugirem. Olhem, e este tipo de arquitetura em forma de pirâmide, com o olho que tudo vê, isto está espalhado por todo o mundo. Eu vou-vos mostrar a vista da Suprema Corte do Reino Unido. Notem esta imagem. Vocês estão a ver os juízes sentados, uns de frente para os outros. Vocês estão a ver alguma coisa estranha nesta imagem? Então vamos ver esta imagem vista de cima. Conseguem ver qual é o design da sala? O que é que vocês estão a ver? Vou passar novamente a outra imagem. Temos ali os juízes que se sentam em torno do olho que tudo vê. Esta é a fé que move a classe dominante, o olho da previdência, a orientação dos deuses, do mundo metafísico. Embora eles possam dizer que é Deus, mas obviamente não é Deus que está envolvido com este tipo de arranjo, não é? Por isso nós temos aqui claramente uma evidência de um selo do patrocinador oficial deste mundo, que é o mesmo que vem desde Babel, que tem acompanhado os povos do Egito e tem chegado aos dias de hoje, e a organização Sociedade Torre de Vigia como que se agregou a este tipo de ocultismo maçónico, assumiu certos símbolos que retratam quem é o seu patrocinador oficial. E não é outro, senão Satanás o Diabo. Olhem para estes símbolos como uma rima, assim como as rimas têm a ver com sons semelhantes no final das frases e criam ali um som harmonioso. O mesmo se passa com a simbologia. Os símbolos têm algumas nuances, mas têm uma mensagem harmoniosa. Por isso, aquilo que aconteceu é que os símbolos evoluíram, sim, foram reinterpretados devido às culturas de cada país onde esses símbolos foram inseridos, mas a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Agora, qual é o propósito desta simbologia, desta geometria, desta arquitetura? O facto da Sociedade Torre de Vigia ter feito um salão de assembleias em formato de pirâmide, com o olho que tudo vê, a apontar para leste, isto não é com o propósito de passar alguma mensagem para aqueles que vão usar o edifício. Porque quem vai usar o edifício não consegue ver. Quem está ali a passear por meio das árvores, por meio daquele espaço,
não consegue perceber a arquitetura. A arquitetura tem que ser vista de cima. E mesmo se alguém de cima, se não conhecer o conhecimento mais oculto dos símbolos, não vai conseguir perceber. Apenas vai ver ali algo em formato de pirâmide, muito bonito, tira umas fotos e vai embora. Mas isso é o conhecimento superficial, porque há conhecimento oculto. E o conhecimento oculto, a pessoa que o entende, consegue perceber que por trás da Sociedade de Torre de Vigia, o patrocinador oficial desta organização, a marca d'água desta organização, vem de espíritos demoníacos, de espíritos impuros. Por isso, a Sociedade de Torre de Vigia nada tem que ver com o Cristo. E assim como a Sociedade de Torre de Vigia fez com o túmulo de Russell, removeu o túmulo, porque aquilo já estava a dar muito nas vistas, foi o que fez também com este salão de assembleias. Isto caiu na internet, começou a ser espalhado, e então o que eles fizeram foi vender este salão de assembleias ao município de Silkeborg. E está aqui uma notícia que comprova isso, no jornal, que diz que estes senhores de Jeová vendem o espaço para convenções por 17 milhões. Se isto foi vendido, em 2017, diz aqui, o comprador é o município de Silkeborg, que assumirá o terreno a partir de 1 de setembro de 2017. Este espaço foi vendido à Câmara Municipal de Silkeborg, só que ficou com um tratado em que eles iriam usar o espaço durante mais de 2 anos, até conseguirem se deslocar para outro espaço. Por isso a venda deste salão de assembleias foi efetuada em 2017 e o comprador foi o município de Silkeborg. E aquela máxima que tudo acontece mal dentro da organização Sociedade de Torre de Vigia devido à imperfeição, espera em Jeová para ele mudar as coisas no tempo certo, não te adiantes, quem se adianta não permanece no ensino, isso é balelas. Isso é conversa para boi dormir, está bem? O que se está a passar aqui é satanismo, ocultismo, puro. Por isso, essa ideia que Deus já limpou o templo, não limpou o templo porque continua. Eu acredito que sim, que Cristo irá limpar, mas vai ser com fogo do céu, está bem? Esta oração está tão podre, que a única hipótese que há é com o fogo, passar pelo fogo, destruir completamente esta organização. E esta organização ainda tem o descaramento de, em 2024, ainda estar associada com a Organização das Nações Unidas, com a OSCE, que é a Organização de Segurança para a Europa, com a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Esta organização está podre desde a raiz. Por isso, vocês estão a dormir à sombra da morte. E essa morte é a Sociedade de Torre de Vigia. Mas isto não para por aqui. Vamos ainda continuar com a torre. E como é que a torre é também usada de forma simbólica por outras artes ocultistas. As cartas de tarot são compostas por 78 cartas. E a carta que nós queremos mencionar é a carta número 16, que é uma torre. E esta carta, conforme vocês estão a ver, é uma torre muito parecida à usada pela Sociedade de Vigia e que no topo tem uma coroa de realeza e os habitantes da torre que estão a cair da torre também têm coroas que simbolizam a autojustiça, o sucesso, mas no entanto são atingidos por um raio do céu e a torre incendeia e a torre cai. Esta é a 16ª carta das cartas de tarot. Porquê é que nós estamos a mencionar esta carta? Não apenas pelo facto de ter o formato de torre. Uma pergunta que me questiono é, no livro Viver para Sempre, que era usada para estudos bíblicos, e notem, nós vamos falar disto, mas vocês têm que ter sempre pano de fundo, que a simbologia é uma forma de comunicação do mundo espiritual para o mundo físico. De espelhar no mundo físico as coisas que se passam no mundo espiritual, e temos um autor intemporal, desde o Éden até os dias de hoje, ele tem uma agenda e uma forma de comunicar por meio de símbolos, tá bom? Tem que levar isso em conta. Então o livro Viver para Sempre, na página 97, quando fala sobre livrar-se de todo o tipo de espiritismo, temos aqui uma imagem que retrata algumas das formas de espiritismo praticadas hoje em dia. E temos aqui também como referência as cartas de tarot. Estão aqui 3 cartas e uma delas é a carta número 16, que é a torre.
Ok, de 78 cartas que a Sociedade de Torre de Vigia podia ter escolhido para colocar como ilustrativa, escolheu a carta número 16, a carta da Torre. Porquê é que fez isto? Ok, vocês sabem que este livro foi abandonado, agora existe outro, que é o livro A Bíblia Ensina, e se nós formos ao Bíblia Ensina, na página 101, que fala sobre o mesmo assunto, aparece também uma imagem com algumas práticas de espiritismo, e uma delas tem a ver com a carta de tarot. Desta vez tem 4 cartas, e a carta que a pessoa está a escolher é a carta número 16, que é a Torre. A pergunta que eu faço é, com 78 cartas para escolher, por que razão a Sociedade de Torre de Vigia escolheu para ilustrar o espiritismo a carta número 16, que retrata a Torre? Porque é que no livro Viver para Sempre aparecem lá 3, e uma delas é a Torre, mas no Bíblia Ensina vê-se a pessoa a escolher a Torre. Porquê é que isto acontece? Notem vocês, juntem peças, né? Nós temos a Sociedade de Torre de Vigia, que tem como logotipo uma torre, a Torre de Vigia. O livro Poderá Viver para Sempre, na página 96, apresenta a Torre como uma das 3 cartas. No livro Bíblia Ensina, na página 101, o sujeito escolhe a carta número 16, que é a Torre. Agora nós temos um passado, né? Nós temos um Russell fascinado por pirâmides, temos um Russell fascinado por astrologia, temos o túmulo do Russell, temos o salão de assembleias com arquitetura em forma de pirâmide, com o olho que tudo vê, a apontar para leste, para o sol. Temos muita simbologia nas publicações, que nunca falámos sobre isso, apenas mencionei o disco alado que aparece no livro do Russell, sobre o plano divino das eras. E a pergunta que se faz é esta: por que razão é que a Sociedade de Torre de Vigia escolhe a Torre no meio de um baralho de 78 cartas? Sabem, isto é no mínimo suspeito. Existe uma crença ocultista, não sei se já ouviram falar, que se chama a lei kármica. A lei kármica envolve a crença de que as nossas ações, sejam elas boas ou más, geram consequências, retornam a nós. É o que lhes chamam a lei kármica, que cria um ciclo que causa e influencia a nossa vida hoje ou futura. Quem acredita nisso, não é? Por isso existe esta crença ocultista, que é a lei kármica, em que para a pessoa se livrar dessas consequências kármicas, de responsabilidade kármica, de pagar por erros passados, a pessoa que quer fazer algum dano, provocar algum dano, obviamente depois há uma retribuição kármica. Para ela se livrar dessa retribuição kármica, ela tem que, de certa forma, ao enganar, tem que revelar a verdade, tem que sinalizar a verdade, para que a vítima tenha a oportunidade de perceber o engano. Agora, se ela não perceber o engano, a pessoa que engana está livre de responsabilidade kármica. Porquê? Porque a vítima não vê o engano, porque é tapada, e o problema é dela. Se ela não tem sabedoria, o problema é dela. E então, existe esta crença ocultista, que se eu enganar alguém, mas revelar, ou seja, escondido, mas à vista, está à vista, mas está escondido. Se tu não entendeste, eu sou ilibado de qualquer tipo de responsabilidade kármica. Isto é uma crença ocultista e a Sociedade de Vigia tem raízes ocultistas, está bem? E eu não posso falar de outros assuntos que envolvem rituais, porque não tenho, neste momento, provas visíveis que possam comprovar isso. Mas existem alguns historiadores, pelo menos 2, que a Sociedade de Vigia está envolvida em rituais satânicos. Não estou a falar do resto do chão, não estou a falar de nós aqui no resto do chão. Não, lá no topo. Porque uma organização que conseguiu um patamar de valor patrimonial em dezenas de bilhões de dólares não consegue adquirir isso sem pagar o tributo a Satanás. Todas estas coisas te darei se me fizeres um ato de adoração. Mas eu não vou falar sobre este assunto porque eu não tenho, neste momento não tenho provas a não ser o testemunho dessas 2 pessoas. Mas vale o que vale, não é? O que eu quero referir ainda com relação às cartas de tarot é que a carta da Torre é uma das cartas menos desejadas pela pessoa que consulta estas cartas. Por isso a cartomante lê as cartas e quando sai a carta da Torre é uma das cartas mais assustadoras. Agora, o que é que simboliza esta carta da Torre? Quando esta carta sai, isto é um símbolo de que a pessoa que recebeu a carta está numa prisão e associada a um engano.
Por isso, a pessoa que recebe a carta é como que a tua vida vai cair, porque estás a ser enganado, quer seja na tua vida familiar, amorosa, secular ou religiosa. Tu podes pensar que as tuas crenças são verdadeiras, mas estão-te a levar ao engano. Isto é o que diz a carta Tarot, a carta número 16. Por isso, quando sai a carta 16, a carta Torre, a pessoa percebe, quem acredita nisso, obviamente, que a vida dela vai dar um tombo. Por isso é que se vê estes homens a cair na torre, porque eram homens arrogantes, que estavam convencidos da sua justiça, do seu sucesso, só que a carta da torre revela que vai desmoronar a tua vida, porque a tua vida está cheia de falsidades e de concessões erradas. Por isso é que esta torre está aqui a ser atingida por um raio de operação divina dos deuses, que vai acabar com a tua arrogância, vais ser atingido por um raio, a tua vida vai desmoronar e vais ter que começar a construir outra vez. Por isso a torre vai ficar em escombros. Por isso a torre é uma das cartas menos desejadas de se receber em uma leitura de tarot. Sabem, esta carta da torre, lá está, vocês têm que ligar as pontas e ver que está tudo interligado. Em Gênesis 11.4, quando fala de uma torre que foi construída até ao céu, para ser coroada, porque é uma ligação com os deuses, estava lá no topo da torre, estava lá a divindade, um quarto reservado. E esta torre de Babel tem a ver com a arrogância humana. Interessante que a carta de Tarot traz esse mesmo princípio. Por isso houve aqui uma mutação, sim, houve aqui uma migração, houve aqui uma reinterpretação do símbolo, mas a raiz é a mesma. E é interessante como a enciclopédia menciona Gênesis 11.4, quando fala da Torre de Babel, e notem o que diz aqui. Com uma torre que alcança os céus, de acordo com o costume acadiano, esta expressão é reservada quase exclusivamente para a descrição dos zigurates, que são essas pirâmides, essas construções em forma de pirâmide. Adicionalmente, existem alguns presságios intrigantes na série intitulada Sumalu, se uma cidade, que indicam uma desgraça iminente pairando sobre as cidades ou torres elevadas. Então é que existe também esta ideia de que esse tipo de elevação, esse tipo de arrogância que atrai maus presságios, que indicam uma desgraça iminente sobre tais. Notem, isto vem desde a Torre de Babel. Isto passou pelo livro de Isaías, capítulo 32, versículo 14, em que Jeová diz que a torre de vigia também ficará desolada, ficará em escombros. Porquê? Por causa da arrogância que está associada ao termo torre. Para chegar aos céus, no caso dos judeus, teve a ver com confiar nas torres de vigia, nas muralhas, porque nada lhes aconteceria porque eles estavam protegidos pelas torres de vigia. Não, vocês estão enganados, vocês são arrogantes, vocês acham que, de certa forma, não precisam de mim, mas vocês vão cair e a torre vai cair. Notem, e depois chegamos às cartas de tarot e a simbologia, o significado é idêntico. Está tudo interligado. Vocês têm que olhar para a simbologia como uma rima. Os símbolos têm nuances, mas é uma mensagem harmoniosa. Por isso nós temos a Torre de Babel, que significa arrogância, temos a Torre de Vigia em Isaías, que significa arrogância, que vai cair, temos as cartas de Tarot, que são coroadas, assim como foi coroada a Torre de Babel, lá com o Deus lá em cima do zigurate, e temos um raio divino que destrói a torre. Assim como acontece em Isaías, que vai ficar completamente devastada pela punição divina, o raio de Deus sobre Jerusalém, que iria destruir, e temos também esse presságio associado à cultura de Babel. Né? Os maus presságios que estavam associados a esse tipo de arrogância que estavam espelhadas em torres e em cidades. Por isso, vocês não conseguem ver aqui uma rima das cartas de Tarot com Babel e Isaías, é a repetição de sons semelhantes nas mesmas ideias, está aqui sons semelhantes, as mesmas ideias, a criar aqui uma mensagem harmoniosa, um ritmo idêntico, e o facto da sociedade de vigia escolher uma torre, para mim é claro. Não é apenas a sociedade de vigia que usa torres, por exemplo, mesmo a Igreja Católica, a Santa Bárbara,
que é a protetora dos raios e da trovoada, qual é o símbolo que ela... Vejam, isto é a Santa Bárbara, está ali uma torre, e uma torre a ser atingida por um raio. Até a Igreja Católica usa a torre como símbolo. Mas está aqui uma conotação. E não é só os senhores Jeová que usam a torre. Por exemplo, aqui em Trancoso havia uma Assembleia de Deus, que é aqui no distrito da Guarda, que é ao pé da Serra da Estrela, que o símbolo dessa igreja evangélica era uma torre, conforme retrata esta imagem. Agora, a pergunta que não quero calar é: por que carga d'água Cristo iria desejar ser representado por um logotipo de torre? Só isso que eu queria saber. Se alguém me souber explicar por que razão Cristo quer ser representado por uma torre. E depois a Sociedade de Torre de Vigia até diz: se vocês não vierem para dentro desta torre, não podem ser salvos. Quando a torre também é símbolo de prisão. É um símbolo de prisão, que a pessoa fica presa a conceitos errados, conforme indica a carta de Tarot. Não só a carta de Tarot, mas também nos filmes, nos desenhos animados, geralmente as prisões são associadas a torres, onde a princesa está presa lá na torre, lá em cima, por isso torre é símbolo de prisão. Por que razão é que Cristo queria ser representado por uma torre? Por isso, a única conclusão que se pode chegar é que os membros da Sociedade de Torre de Vigia estão, conforme diz Lucas capítulo 1, vocês estão sentados na escuridão, vocês estão sentados à sombra da morte. A Sociedade de Torre de Vigia é uma organização ocultista. E as provas que foram apresentadas neste vídeo são mais do que evidentes. Por isso, ou vocês se levantam dessa escuridão e fogem dessa sombra doentia, ou vocês vão ter o mesmo destino que a Sociedade de Torre de Vigia. Fujam dela, povo meu. E agora, para concluir, e vou abordar o próximo assunto de forma muito breve, que tem a ver com a magia enoquiana. Porquê é que eu estou a mencionar isto? Porque a magia enoquiana também é retratada por torres de vigia. Vou-vos abrir aqui um site. Isto é ocultismo, está bem? Por isso não incentivo ninguém a ver este tipo de coisa. Só vos vou mostrar as torres de vigia do sistema enoquiano. Torres de vigia. O que é que são as torres de vigia? A magia enoquiana tem alguma ligação com Enoque, o facto de Enoque ter sido levado para Deus sem passar pela morte, conforme indica o livro de Judas, salvo erro. E, segundo o livro apócrifo de Enoque, parece que Enoque teve acesso a conhecimento dos anjos. Então, esta magia enoquiana foi desenvolvida por um conselheiro da rainha Isabel, no século XVI, que era o John Dee. E ele então era o conselheiro, ele era um ocultista, e ele desenvolveu esta magia enoquiana que tem a ver com o contacto com anjos. Por isso acredita-se que cada torre de vigia, que são 4, a torre de vigia da terra, da água, do ar e do fogo, e cada torre de vigia é guardada por anjos. Por isso acredita-se que a comunicação com estes anjos dá acesso a conhecimento e sabedoria sobrenatural. Aí é curioso que esta magia enoquiana esteja representada por torres de vigia que dão conhecimento especial. A pergunta que não quero calar é: por que razão é que Cristo queria ser representado por uma torre de vigia? Ainda não entendi. Se alguém me explicar, talvez eu seja burro, faça um bom desenho. Não entendo. Por que razão é que Cristo quer ser representado por uma torre de vigia? Por que razão é que Deus, o Pai Jeová, quer ser representado aqui na Terra por um símbolo que é uma torre de vigia? Quando a torre de vigia, desde Babel até aos dias de hoje, está envolvida em ocultismo, magia. E olha, o que eu vos vou retratar agora tem a ver com o nosso amigo Rutherford. Ele fez uma afirmação na Sentinela de 1930, 1 de setembro de 1930, na página 263, parágrafo 26, em que ele fez lá uma afirmação que me obrigou a fazer aqui ligações com este tipo de influência angélica, magia enoquiana, as torres de vigia. E que afirmação é que ele faz? A sentinela é esta. Está aqui a parte do parágrafo que eu quero destacar e diz assim: a classe do servo, isto é o escravo fiel e prudente, a classe do servo é formada para o serviço. Em vez de o servo ser movido para a ação pela operação do Espírito Santo como um ajudador, as Escrituras parecem ensinar claramente que o Senhor dirige os seus anjos
o que fazer e que eles agem sob a supervisão do Senhor em dirigir o remanescente na terra sob o curso de ação a tomar. O que é que o Rutherford está a dizer? Está a dizer que o escravo fiel e prudente, que não é dirigido pelo Espírito Santo, mas que há evidências bíblicas que o escravo fiel e prudente está a ser dirigida por anjos. O que é que se passa aqui? Então não é o Espírito Santo que guia, não é o Espírito Santo que nos renova por dentro. Porque quando nós estamos aqui a venerar e a ter como referência anjos, nós estamos a sair da esfera bíblica para a esfera ocultista. E que faz-me lembrar um pouco o facto de existir hoje crenças ocultistas de contacto com anjos, a adoração de anjos. O que é que está a passar aqui? Alguém pode explicar por que razão Rutherford faz referência que o escravo fiel e prudente é orientado por anjos ao invés de ser orientado pelo Espírito Santo? Alguém me quer explicar isto? Isto está nas publicações. Alguém me explica isto? Vamos continuar. Existe outro irmão, que é o Clayton Woodward, que é este senhor aqui. Faz parte dos companheiros do Rutherford, conforme mostra aqui esta gravura. Esta gravura são os irmãos Metralha de Brooklyn. Vocês lembram-se dos irmãos Metralha, do Tio Badinhas? E parece que em Brooklyn também existem alguns. E este irmão, Clayton Woodward, é este irmão. Da esquerda para a direita é o sexto, é este irmão aqui. Uma fotografia mais definida, este irmão aqui de bigode. E porquê é que eu estou a destacar este irmão? Porque este irmão é um dos responsáveis, é um dos que escrevia conteúdos para as publicações, Sentinela, Despertai, da altura, e há uma altura em que ele faz uma afirmação que eu achei um bocadinho estranha. E essa afirmação está num relatório de 1913. Este é o livro, Souvenir Notes Bible Study Conventions, de 1913. As páginas iniciais, está aqui a Torre de Vigia. Aí temos aqui uma imagem do Russell, que é muito estranho, este tipo de pessoas que estão de gatas, parecem pessoas possuídas. Isto está nas nossas publicações, está bem? Está nas publicações da Sociedade de Vigia, tá? Porque não vos estou a mostrar nada que não tenha sido descrito por Russell, tá? Depois nós temos aqui, na página mais à frente, e diz aqui, e eu vou traduzir, é que foi escrito por este irmão Clayton Woodward. Diz assim: bem, a situação continuou. Houve uma época em que, por 5 noites consecutivas, eu não preguei o olho. Depois houve um momento em que a tensão foi demais. Minha mente se desequilibrou e eu fiquei diretamente sob a influência de espíritos malignos, tanto que por 3 dias eu estava completamente sob o controle demoníaco, assim como a senhora Eddy quando escreveu Ciência e Saúde. Alguém quer explicar esta observação deste senhor? Ele escreveu, publicou neste livro que teve 3 dias debaixo de controle demoníaco. O que é que está a passar aqui? O que é que está a passar aqui? Estes homens foram os responsáveis pelo início da Sociedade de Vigia. Este homem foi responsável pelo conteúdo de várias publicações. E este homem afirma que houve um momento em que estava sob a influência de espíritos malignos e sob o controle demoníaco. Por isso todas as publicações dali para a frente estão comprometidas. O que é que se está a passar com isto? E é o seguinte, eu não consegui encontrar esta publicação original, uma cópia do original não consegui encontrar, mas felizmente encontrei um vídeo de um sujeito que ele fala inglês e ele tem este livro original na mão, ele está na biblioteca e o que ele faz é ler este parágrafo e depois usa outro senhor para traduzir para o espanhol. Eu vou passar o vídeo e vai comprovar que aquilo que eu li está na publicação original, está bem? Eu vou passar o vídeo. Have here Lo que tenemos aquí, is the 1913 Convention Report. tenemos un reporte de la convención del año 1913, 392 pages. 392 páginas. I'm going to go to page 274, Me voy a ir a la página 274, where we have an article by donde Clinton J. Woodworth. donde tenemos un artículo de Clinton Woodward. He's writing an article on the vow.
Él está escribiendo un artículo sobre una promesa. This was something that Pastor Russell wanted everyone to take. Esta era una cosa que el pastor Russell quería que todos tomaran esta promesa. But Clinton J. Woodworth Pero Clinton J. Woodworth was having problems taking this vow. tenía problemas para hacer esta promesa. You can read in the article where he's struggling whether to do it or not. Usted puede ver cuando lee este artículo que él estaba teniendo un tiempo difícil para determinar si hace la promesa o no hace la promesa. He was questioning whether it was scriptural or not. Estaba haciendo interiormente una batalla, estaba preguntándose, ¿es esto bíblico o no es bíblico? And as he's wrestling with it, Y mientras lucha con este problema, he says this in the article, and I quote, él dice esto en el artículo, y lo cito. "Well, the matter went on. Bueno, el asunto siguió. There was a time for 5 consecutive nights when I never slept a wink. Hubo un tiempo cuando hubo 6 noches consecutivas donde no dormí nada. Then came a time when the strain was too much. Y después llegó un tiempo cuando ya no aguantaba. My mind became unbalanced, Mi mente se hizo fuera de balance. and I came directly under the influence of evil spirits. Y yo llegué directamente bajo la influencia de espíritus malignos, demonios. So much so that for 3 days I was completely under demonic control. Wow, tanto fue que por 3 días estaba completamente bajo el control de demonios. As was Miss Eddie when she wrote Science and Health. Así como también fue Miss Eddie cuando escribió la salud y ciencia. We have an early founder and associate of Pastor Russell Tenemos aquí a un fundador y a un ayudante del pastor Russell, one of the editors of Volume 7 of Studies in the Scriptures, uno de los editores del volumen 7 de Estudios en las Escrituras, and as you saw in the Proclaimer's book, y como usted miró en el libro de los proclamadores, he was the editor of the Consolation and Golden Age magazine. él era el editor de la Consolación y del libro de la Era del Oro. He's telling us here in 1913 Él nos dice aquí en el año 1913 he was demon possessed. que él estaba poseído por demonios. One of your early founders, Jehovah's Witness, Testigos de Jehová, uno de sus fundadores tempranos, under demon possession. estaba bajo la posesión de demonios. And he was the author and editor of many of your publications. Y él era el autor y editor de muchas de sus publicaciones. ¡Wow! Sabe, aquilo que se passou com este Clayton Woodworth faz-me lembrar um bocadinho aquilo que se passou com Elifaz. Elifaz era um dos falsos conselheiros de Jó. E Jó, no capítulo 4, versículo 15 ao 17, retrata muito bem uma experiência sobrenatural que este homem Elifaz, que dizia que ter uma boa relação com Deus, como é que ele chegou ao entendimento de certas coisas. E note o que diz. Versículo 15. Um espírito passou pelo meu rosto. Os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Então ele parou. Todavia não reconheci o seu aspecto. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve silêncio e em seguida ouvi uma voz. Será que o homem mortal pode ser mais justo do que Deus? Será que o homem pode ser mais puro do que aquilo que o fez? Isto é, esta passagem em Jó indica claramente que este homem, embora dissesse que era um servo de Deus, tinha sido enviado por Deus. É claro nesta passagem que ele afirma que está sob o controle de espíritos impuros. Tanto que ele diz que um espírito passou pelo meu rosto, eu até fiquei arrepiado, e eu vi um vulto, e então ele começou-me a orientar, e é isso que eu estou-te a dizer. Por isso aquilo que se passou com o Clayton Woodworth foi o que se passou com o Elifaz. Homens debaixo de influência demoníaca. E está comprovado nas próprias publicações da Sociedade de Teologia. Por isso, esta afirmação deste irmão Clayton Woodworth, junto com o livro de Jó, capítulo 4, versículo 15 a 17, sobre Elifaz, deixa bem claro que há pessoas que dizem que estão debaixo da influência de Deus, do Espírito de Deus, mas estão sob o controle demoníaco. Por isso, qualquer pessoa que produza um livro com fundo religioso que esteja debaixo da influência demoníaca, esse livro está comprometido e compromete o conteúdo das edições, das publicações produzidas dali para a frente. Por isso, tudo o que ele escreveu está comprometido. Alguém pode explicar o que é que está a passar com a Sociedade de Teologia? Pois fica ao vosso critério. Eu já cheguei a uma conclusão. Felizmente há muitas pessoas a despertar, a chegar à mesma conclusão, e aquilo que se passa é que a Sociedade de Teologia está imbuída de espíritos impuros e é uma habitação de demónios.
O vídeo da questão 14, parte 3, falou sobre a influência da deusa Ártemis sobre o cristianismo e que ela também tinha como símbolo uma torre na sua cabeça. Por isso, quem quiser saber um pouco mais sobre esta deusa Ártemis e o facto de ela usar uma torre, pode ver esse vídeo, a questão número 14, parte 3, para ser um pouco mais elucidado sobre mais uma marca d'água deixada na sociedade de vigia pela deusa Ártemis. A pergunta que não quer calar, eu já repeti isto várias vezes durante este vídeo, por que razão, por que carga d'água é que Cristo queria ser representado na Terra por um logotipo de uma torre? Porque desde a Torre de Babel até aos dias de hoje, às cartas de Tarot, às torres de vigia da magia enoquiana, àquilo que a torre representa no livro de Isaías, quer dizer, por que razão é que Cristo queria ser representado por uma torre? O que eu acho estranho é a sociedade de Torre de Vigia dizer: não, a cruz não se pode usar, a cruz é pagão, não, isso é um símbolo pagão, não se pode usar. A torre sim, a torre pode-se usar, a cruz não. Pois, mas é o contrário. As evidências históricas mostram, e o peso pende para que a cruz, embora seja um símbolo que esteja associado ao paganismo, pode ter sido um símbolo, pode ter sido um instrumento no qual Jesus perdeu a vida. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Não é o mais importante se foi de uma estaca, se foi de uma cruz, não é o mais importante. O importante é que Cristo, ao morrer, abriu a porta para estar em união com Cristo e fazerem parte da congregação cristã. Agora, se a cruz não pode ser usada, por que razão é que eu posso usar uma torre? Por isso, o símbolo da torre foi muito mal escolhido. Lá está, já disse isto uma vez, não foi mal escolhido, até foi muito bem escolhido, porque retrata o fim que a sociedade de vigia irá ter. Por isso nós tivemos a ver o objetivo do simbolismo, que é uma forma de comunicação do mundo espiritual para o mundo físico. O símbolo não está condicionado a barreiras linguísticas. Um chinês, ou um europeu, ou um norte-americano olha para um símbolo e tira a mesma interpretação. Aquilo que poderá fazer diferença é que um símbolo passa um conhecimento superficial, mas também passa um conhecimento que está oculto. E só os entendedores é que olham para o símbolo e conseguem entender mais profundamente aquilo que representa e, de certa forma, como é que é espelhado na organização que usa esse símbolo. Tivemos a falar sobre a Torre de Babel, porque este símbolo da torre vem da Torre de Babel, que foi a primeira torre a ser construída, e é em formato de pirâmide, e no vértice da pirâmide estava lá um quarto para os deuses. Por isso, esse olho da previdência vem da Torre de Babel. Tivemos a ver, com relação às pirâmides do Egito, estarem associadas também com a astrologia, com a vida após a morte, com conduzir as pessoas para Deus. O faraó era a ligação entre os deuses e os homens. Tivemos também a ver o fascínio que Russell tinha pela piramidologia. Ele misturou a interpretação bíblica com as medidas da pirâmide e com a astrologia. E tivemos a ver também o túmulo de Russell, que é também em formato de pirâmide. E, por curioso, também tinha o vértice, que é capstone, que é a última pedra que se coloca numa construção, está separada do resto da pirâmide, que retrata muito bem a pirâmide da nota de $1 do governo dos Estados Unidos, que é o olho que tudo vê e que está separado. Tivemos a ver também uma construção de um salão de assembleias na Dinamarca, na cidade de Silkeborg, em que a Sociedade de Vigia, no ano 1991, dedica este salão em formato de pirâmide com o olho que tudo vê. E, curiosamente, essa construção está a apontar para leste, onde nasce o Sol e onde o livro de Ezequiel condena os adoradores de Deus que adoravam o Sol, viravam as costas para o templo e viravam-se para o Sol. E, curiosamente também, no ano em que dedicam este salão maçónico, porque é um salão maçónico, pedem à Organização das Nações Unidas para serem associados como uma ONG, uma organização não governamental, que é o vínculo mais estreito que uma organização pode ter com as Nações Unidas, é ser uma ONG. E esse pedido foi feito em 1991 e foi concedido em 1992, conforme nós vimos no site oficial da ONU.
Por isso, o símbolo que foi usado na construção é o mesmo símbolo que é usado na nota de $1. Isto mostra que há ligações entre a Sociedade de Vigia e o governo americano. E vocês abram a pestana. Depois tivemos a ver as cartas de tarot, o símbolo da torre, o que significa a torre, aquela arrogância, né, de pessoas que se acham justas, bem-sucedidas, mas que um raio virá do céu e irá derrubar a torre. E, curiosamente, nas publicações da Sociedade de Torre Vigia, quando se fala das cartas de tarot, está lá sempre a carta da torre. No Poderá Viver para Sempre, aparece lá a carta da torre. No Bíblia Ensina, aparece lá a carta da torre e o sujeito a escolher a carta da torre. Isto é estranho. E tivemos também a falar sobre a magia enoquiana, em que existem 4 torres de vigia, em que essas 4 torres são guardadas por anjos, que têm a ver com a terra, com a água, com o ar e com o fogo, e que são formas de contacto com o mundo espiritual. Por isso a magia enoquiana foi desenvolvida por John Dee, que era o conselheiro da Rainha Isabel. E vimos também o servo prudente da altura, que era o Rutherford e os irmãos Metralha, a dizer nas publicações que o servo prudente que era conduzido por anjos e não pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia dá indícios de que este servo iria ser conduzido por anjos e não por Espírito Santo. Eu gostava de ver uma explicação melhor sobre esse assunto, que não entendi. Depois temos o outro irmão Metralha, o Clayton Woodward, escreveu numa publicação que ele estava possuído por demónios. Estava debaixo de influência demoníaca. O que é que está a passar aqui? O que eu gostava de perceber é por que carga d'água Deus, Jeová e o seu Filho Cristo queriam ser representados na Terra por uma torre. Se alguém me souber responder a isto, diga-me, está bem? Uma torre. Uma torre. Desde a Torre de Babel até os dias de hoje, a torre esquece uma torre. O que é que está a passar? Isto que mostra, meus queridos irmãos, é que olhem para a simbologia como uma rima. Os símbolos têm algumas nuances, mas passam uma mensagem harmoniosa. E a mensagem clara que passa é que quem usa este tipo de símbolos ocultistas mostra quem é o seu patrocinador oficial. Qual é a marca d'água de quem patrocina esse tipo de organizações. E a Sociedade de Torre de Vigia é patrocinada oficialmente por Satanás, o diabo. Eu não tenho dúvidas. Por isso, os membros da Sociedade de Torre de Vigia estão sentados à sombra da escuridão, conforme diz Lucas capítulo 1. Vocês estão a dormir à sombra da morte. A Sociedade de Torre de Vigia produz sombra, sim, mas é uma sombra doentia que não vos consola. O vosso destino vai ser o mesmo da Sociedade de Torre de Vigia. Por isso a Sociedade de Torre de Vigia faz-me lembrar o Nimrod. Nimrod também construiu uma torre para conseguir um nome célebre. E a Sociedade de Torre de Vigia fez isso mesmo. Criou uma organização que já tem 140 anos, avaliada em bilhões de dólares. Por isso a Sociedade de Torre de Vigia é o Nimrod moderno. A torre da arrogância, com 140 anos, vai cair. É profético. Por isso termina este vídeo com o texto de Isaías 32:14, que a torre de vigia ficará permanentemente desolada. Uma alegria para os jumentos. Olha, interessante, não é? Porque aqui diz que os únicos que ficam dentro da torre são os jumentos. Não sei o que isso, tá? Por isso quem fica à sombra da torre é jumento. Não sei o que estou a dizer, está bem? Porque a torre de vigia é uma alegria para os jumentos, está bem? E cada um tira as suas conclusões. Mas este vai ser o fim da torre.